Irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos dar início então à nossa segunda aula, né, sobre a epístola de João. Nós já começamos na aula passada, falamos sobre algumas características da epístola. Saber que João é o mesmo João que escreveu o Evangelho. O mesmo objetivo que João tinha quando escreveu o Evangelho. Vocês se lembram qual foi o objetivo do Evangelho de João? Para que o Evangelho de João foi escrito? Pela atividade de Cristo. Exato. Para mostrar que Jesus era Deus. Deus. Porque havia aquele grupo, nós falamos aqui na aula passada, né, dos gnósticos. E eles diziam que Jesus, o Logos, tanto é que o João usa a palavra Logos, que é uma palavra filosófica, que é aquela mente superior, uma inteligência que organiza o caos, né, que vem habitar entre nós. Esse Logos jamais poderia vir em carne, porque a carne não presta. A carne, ela nos separa de uma vida de perfeição. A carne é corruptível, segundo eles, né? E é mesmo corruptível no pecado, na questão pecaminosa, sim também. Mas Jesus tinha que vir em carne. O verbo tinha que encarnar, porque ele tinha que absorver toda a natureza humana para que pudesse cumprir aquilo que o homem não teve como cumprir. O que o homem não conseguiu cumprir? Obediência aos mandamentos do Senhor, a lei, né? Jesus mesmo falou assim: eu não vim mudar a lei, eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Jesus também não veio condenar a humanidade. Por que Jesus não veio condenar a humanidade? Porque a humanidade já estava condenada. Foi para isso que ele veio. Efésios vai dizer: vós já estáveis mortos em vossos pecados e vossos delitos. Mas Jesus Cristo nos ressuscitou, né? Fomos ressuscitados em Cristo. Então, nós já morremos e já ressuscitamos. Por isso que, embora estejamos em carne, mas nós vivemos em espírito agora. E aquele que vive em espírito, a concupiscência da carne não pode ter mais poder sobre ele. Porque o pecado, ele escraviza o homem, e uma vez que ele escraviza, ele passa a ser escravo do pecado. Então, se ele é um homem que está voltado para o pecado, ele é escravo do pecado. Mas aquele que está em Cristo, ele é liberto dessa questão pecaminosa. Falei na aula passada, repito, o pecador lá fora eu falo fora da igreja, né? O pecador, aquele que não conhece a Deus, ele peca porque ele é pecador. Agora o crente, ele se torna pecador quando peca. É diferente. Ele lá fora, que não conhece a Cristo, ele é um pecador contumaz. É a natureza dele pecar. João vai dizer que aquele que é de Cristo não vive mais na prática do pecado. Não quer dizer que você não vai pecar. Tanto é que ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas, se pecares, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Né? Então, não é que a gente não vai pecar mais. Agora nós temos o controle. O apóstolo Paulo diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. E vocês sabem onde é que começa essa batalha, irmãos? É aqui, ó. Se você e eu começarmos a pensar, vocês não, eu, né? Eu sou pecador. Se eu começar a pensar coisa ruim aqui, essa coisa ruim vai puxar outra, que vai puxar outra e vai puxar outra. Então, o que acontece? Quando vier aquele pensamento, que a gente não é livre de vir pensamentos maus na nossa mente, nós temos que fazer cumprir Filipenses 4:8 em nós. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisso pensai. E o apóstolo Paulo vai dizer que agora nós temos a mente de Cristo. Mente de Cristo, irmãos, é aquela capacidade de fazer igual Jesus fez. Quem de vós me convence de pecado? Porque o diabo vai acusar, né? A diferença nossa do pecador, lá de fora, né, que não conhece, é que hoje quando eu peco, eu sei que eu pequei, e o Espírito Santo de Deus que está em mim, ele se entristece. Esse pecado pode ser qualquer coisa, né, irmãos? Até
eu não fazer alguma coisa é um pecado. Eu posso cometer um pecado por omissão. De repente eu passei perto de alguém que está necessitado. Provérbios diz, tendo você aquilo para ajudar o teu irmão e não ajudar. Irmão aí não é só irmão da igreja, é irmão, qualquer pessoa. Irmão da carne, né? Aí, um ser humano, um mendigo, um cracudo. E às vezes a gente é hipócrita nas nossas orações, né? Ah, Senhor, nós vamos almoçar. Senhor, abençoa a mesa do órfão e da viúva. Mas você fez alguma coisa pelo órfão e para a viúva? Eu fiz. Então fica uma oração meio que de hipócrita, né? Então a gente tem que ajudar. Tudo bem que não vai ajudar lá, ajudar na missão, ajudar numa oferta na igreja, uma cesta básica. O missionário que está no campo, às vezes liga, né? E fala, irmão, o irmão pode me ajudar com isso, né? Tem que ajudar, irmão. Às vezes a gente fica assim, poxa, mas esse mês eu já ajudei. E faça o teste para você ver só. Deus vai mandar lugar que você nem sabe. E só o fato, irmãos. Olha só, testemunho, né? Nós estamos falando aqui de princípio bíblico. Os irmãos que tem carro, e quanto tempo dura uma bateria de carro? O certo? 2 anos. 2 anos o carro já começa a entrar chapado, já começa a dar falha, a morrer. Vai ter dia que você vai ligar, não vai ligar mais, né? Não pode ficar ligando muito farol, porque já está baixinho. Eu tinha um Voyage e durou 6 anos a minha bateria, mas você acredita? Então só o fato de Deus fazer alguma coisa mais durar, você já está sendo abençoado. A minha botija de gás durou quase 5 anos. Não cozinhava. Não, tô te falando. A minha botija de Pera, gás durou Você comia? 4 meses. Não, eu já tive gás que durou 6 meses. 5 anos? 5 anos? Diante de Deus. Tô te falando. 5 anos durou minha botija. 5 anos. Meia fora. Meia fora. É que eu trabalho no restaurante e eu só cozinho no final de semana. Mas é só você? É. 5 anos? 5 anos. Olha, nem Israel viu uma fé dessa. Eu achei que o meu durou mais. Eu casado, eu e minha esposa só, 6 meses. Eu falei, meu Deus, 5 anos? Casa do Francisco, né? Eu trabalho no restaurante, aí eu só no caso à noite, né? À noite eu passo. Aí eu no final de semana. É, que você também come fora. Aí eu moro sozinho. Tá certo. Eu sou solteiro. Você não faz feijão, essas coisas rápido, só frita um ovo, né? Pode falar a verdade pro senhor, nem gostar de cozinhar eu gosto. Aí como eu trabalho em restaurante, eu como lá, né? Mas aí final de semana eu como em casa. À noite. Tu só faz um cafezinho. À noite um lanche, entendeu? Tá certo. Aí, ou seja, eu uso o fogão esporadicamente. Eu comprei a segunda vez, que é a terceira vez que eu moro só. A segunda vez que eu morei aqui no São Paulo, eu morei 1 mês, 7 dias, 7 um ano, 7 meses e um dia. Aqui. Eu comprei o fogão, comprei o bujão, tudo e tal. Eu não fritei um ovo. Eu vendi um fogão virgem. Eu tô te falando. Eu trabalhava no restaurante ali. Eu morei um ano e 7 meses Esse e um negócio do dia. cafezinho e da... Eu vendi o fogão virgem. Nem o cuscuzinho, Eu não fritei um Então, ovo. pra que é bom, elétrico, né, irmão? é um jacaré. Não, mas isso aí tá durando bem, durou 5 anos. Se comprar outro não dura tudo, né? Gente, meu bujão sempre durou 1 mês e 10 dias. Aí depois que o meu marido faleceu, o meu filho saiu de casa, só ficou 2. Aí hoje dura 2 meses. Quer dizer, acabou no dia dos pais. Aí eu já troquei agora. Deu 2 meses e pouco. Assim, 2 meses, depois 2 meses. Domingo, acho que sábado. Depende de cada um, né? E outra coisa, eu sou portador da promessa, né? Daquele que disse lá para disse, ó, a farinha da panela não vai faltar nem azeite. Claro que não vai, tu não usa. Vai faltar nunca, se eu não uso. Tem que jogar fora, vai vencer. Então, prosseguindo aqui. Ainda bem que não precisa jogar fora. Então, só o fato de as coisas não estragarem, né? Eu já tá abençoando. Só o fato de você não ficar doente. Irmão, a minha esposa ficou, ela pegou agora de um lado aqui, foi de lá. Ela pegou, foi herpes.
Agora diz que é uma dor que eu nunca tive herpes, não. Aqui no rosto, só metade. Assim. Perigoso, pode cegar. Não, é daqui. É, verdade, pior que é. É daqui, é esse lado aqui, lado direito. E ela falou, não podia nem encostar assim. Graças a Deus já tomou Já remédio. tem Mas fala quanto é que custou o remédio pra esse negócio aí. Ela tomou a ciclovir? Foi Que é caro. R$400. É. Ah, o INSS dá, mas você tem que pegar uma coisa e ir na fila ver. E se arrasta E rápido o negócio tá. Aquilo se arrasta, à medida que vai coçando, Você tá entendendo? Mas graças a Deus já foi. Então, né? Então só o fato dele não ficar doente já é benção. Já é benção. Então esse João aqui da carta, só fazendo um retrospecto para os irmãos que não vieram aqui na aula passada, né? Esse aqui, esse João, filho de Zebedeu, é o mesmo que escreveu o Evangelho, então nós já falamos, né? O que leva o seu nome está lá em João 20:20. Se você quiser comparar com 1 João 1:1, diz aqui, ó, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Esse aqui é o João que estava com Jesus, por isso que ele está dizendo que tocou. Esse João aqui é aquele que debruçava no peito, né? É aquele que quando ele estava debruçado, Pedro falou assim, perguntei quem que vai trair ele. Aí Jesus fala, é aquele que meter a mão comigo no molho, bocado ali, é um molho, né? É um molho que eles tomaram, Jesus ele morreu na época da Páscoa, né? E durante 7 dias não podia comer pão com fermento. Então, ele estava celebrando ali a Páscoa com os discípulos, né? Já estava ali no momento da Páscoa. Na Páscoa você come erva amarga, você come pão sem fermento, toma vinho mesmo, álcool, tá? Vinho. Tem o pessoal, não era álcool com vinho. Vinho com álcool. Era vinho com álcool, sim. É vinho, senão não é vinho, é suco de uva, né? E quando Jesus fala aquele que molha o pão no bocado, né? Era costume molhar, eles faziam um molhinho ali com vinagrete, alguma coisa ali, com alguns legumes, né? Só que quando Jesus falou isso, a gente já pensa logo, porque quem molhou com Jesus o bocado foi Judas. Então fica claro que quem molhou o pão só pode ter, é como se Jesus estivesse entregando, quem vai me trair é esse cara aqui. Mas não, tem nada a ver. É exatamente o contrário. Porque quem metia a mão no bocado com o anfitrião era a pessoa mais importante da mesa. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, pode ser qualquer um, menos quem? O Judas. Olha só, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas isso é questão histórica. Quem colocava a mão no bocado era o convidado mais importante, o mais honrado. Aí essa honra se dava pela posição que ele ocupava na mesa. Do lado. O anfitrião ele fica do lado de Jesus, acho que lá direito, né? Que fica do lado direito. Então, quanto mais próximo do anfitrião, mais importante é a pessoa. Ele estava do lado. Então, quando Jesus responde, fala assim, quem é de trair? Aí uns, sou eu, Senhor, sou eu? Aí ele falou assim, é aquele que mete comigo a mão no bocado. E ele pegou e deu na boca do Judas. Então, os que estavam na mesa, eles não falaram, é Judas. Ele falou assim, poxa, quem será? Jamais vai ser Judas, porque o Judas é o de honra. E eu vejo até nisso. Menos suspeito. É como se Jesus dissesse, mais uma vez, é qualquer um aqui, pode ser, menos quem? Mas na realidade, foi o próprio. E aí a gente vê, irmãos, eu vejo nisso, até nisso eu vejo a graça de Deus. É Jesus dando uma chance para ele. Até o último instante. Foi. Na hora que ele veio entregar, ainda chamou ele de amigo. Foi. Amigo. Mesmo depois, né? É. Aqui vieste. Será que Jesus não sabia, né? Claro que sabia. E por que essa posição de honra? Será porque ele era o tesoureiro do colégio apostólico, sendo tesoureiro da... Não sei, nós não posição. temos esse registro aí, porque, né? Mas na mesa era assim, quanto mais próximo do anfitrião, é o mais honrado. É por isso que a Salomé disse, no teu reino pede que um sente na direita, outro na esquerda. Tem algum a ver com o pedido de Salomé? Dos filhos? Isso, dos filhos. Pedir uma posição de honra, de destaque. Jesus está sentado onde? À destra. destra do Pai. Não que Deus esteja sentado, porque Deus é Espírito, Deus não senta. Isso é uma metáfora, né? Jesus está à destra de Deus e por nós intercede. É que ele está num lugar de destaque, está do lado no sentido de honra. Né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são os três, né? No céu não tem um é maior que o outro, os três trabalham em harmonia, né? Mas quando fala está à destra, está à direita, é porque está no lugar de honra. Esse pedido aí é para colocar no lugar de honra. Senhor, eu
eu quero que lá na glória, quando você estiver lá, você coloca uma à sua direita e outra à tua esquerda, ó, lugar de honra. Mas ali ela está se referindo ainda ao reino, à concepção de um reino terreno ainda, né? E não Tá de falando fato. lá. Não, quando vieres no teu reino, está se referindo. Então, não sei se ela estava pensando que era aquele que queria estabelecer um reino. Eu preguei uma vez sobre aí, aí teve um pastor lá da igreja que ele bateu de frente comigo e disse, não é, eu falei, ela está, inclusive em Atos 1:6, né? Senhor, porventura, será agora que o Senhor restaurará o reino de Israel? Ainda é uma Pode ser concepção que ela acerca de um reino pode ser que ela, de um Messias terreno, de uma a compreensão dela fosse um reino terreno, né? Fosse um reino terreno. Mas eu sempre li aquilo ali como uma perspectiva cultura, escatológica. Que ela fala assim, eu queria que o Senhor colocasse lá no teu reino, uma à tua direita e outra à esquerda. Na minha visão, eu nunca pensei como se fosse algo aqui. Porque esses meninos já estavam um tempo com Jesus, já sabiam que era um outro reino. Jesus não veio estabelecer reino aqui na terra. Claro que o reino vai ser estabelecido aqui, no final. Ele disse que o reino está dentro de nós, né? Não, mas eu digo assim, eu vejo na pergunta O reino celestial também. Posso estar confundido, mas eu sempre fiz uma reflexão nesse pedido da mãe, ela já vislumbrando o futuro. Celestial, é. Porque esses meninos aqui já estavam doutrinados que Jesus não veio estabelecer reino aqui, um reino de domínio, mandar, matar romano, expulsar eles dali de Jerusalém. Não foi para isso que Jesus veio. Ele veio trazer paz com Deus. Mas isso é uma compreensão. Só tirando aqui, e esses palestinos e o povo de Israel que voltou depois desse holocausto, eles não são mais os mesmos? Como é que é? Eu queria entender isso. Irmão, judeu, na realidade, muitos judeus nunca saíram de lá, né? Um pouco está Um misturado pouquinho ali sempre com ficou ali. esses- Desde que tiraram em 722, quando o reino do norte foi levado pelos assírios, eles deixaram os pobres. Isso. Aí o que aconteceu? Esses pobres se misturaram com aqueles 5 povos babilônicos que vieram morar ali. Por isso que ficou aquela Miscigenação. miscigenação e viraram judeus falsos. Porque aquelas 10 tribos que foram levadas para lá estão perdidas até hoje. Só temos registro das tribos de Judá e Benjamim que ficaram no sul. Mas existem os descendentes deles, né? Não, claro, Lógico, tem. os descendentes deles. Agora, quem são os descendentes dessas 10 tribos? A senhora sabia que até no Brasil tem? Pois é, eles tem na Índia, Tem na Índia, tem na China. tem isso, Na África. Na África os... Mas sabe que a Angola também pertence um pouco também, a gente não vê assim um povo como... Um povo que foi colônia portuguesa, mas a gente não vê eles como... Eles não são idólatras, irmão. Sabe? Tem assim... Questão de crer em Cristo também, sabe? Mas tem muita misticismo lá também, né? Como na África. Tem muita feitiçaria, né, irmão? Tem. A África. Mas... Sim, mas a África ela é bem evangelizada, né? Sim, isso que eu quero dizer. Sim. Tanto, esse final de semana agora vai chegar. Angola é presidencialista, né? O regime lá, né? Mas vai chegar, mas são três reinos tem lá. E vai vir um rei, que é o do Ovibundo, né? Que é da parte sul. Ele já está em São Paulo, né? Na casa de Angola, em São Paulo. E ele vai vir aqui nesse final de semana. Vai ter um jantar para ele aqui nas PM, sabe? Pelo povo que trouxe ele para cá e daqui depois ele vai para Florianópolis. Mas ele é o quê, E ele é um rei, só que ele é de século Adventista? É adventista. E é um Conheci rei ele lá? em Angola, é rei lá numa comunidade, uma comuna, sabe? Mas é uma pessoa instruída, é formado, tudo. Ele é mais novo, né? Porque o pai faleceu, ele ficou no lugar do pai dele, né? A maior igreja evangélica do mundo, sabe onde é? Não, Nigéria. Nigéria, né? 1 milhão de pessoas pequena igreja. Não é mais aquela lá da Coreia do Sul? Não, 1 milhão. É uma tenda enorme. Não é? Que igreja que é? É uma igreja evangélica, não sei qual. Deve ser adventista, porque eles foram os Eu primeiros, não sei. quando teve evangelização, por exemplo, em Angola. Não, mas acho que essa daqui que eu tô falando não é adventista, não, que são pentecostais. Não, tem pentecostal hoje, né, assim, bastante. Mas uma das primeiras que iniciou, Chegaram lá. foram os missionários adventistas, né? O que tem muito na Europa também são os testemunhos de Jeová. Isso, né? Você vai lá na Itália, falando que minha família mora na Itália, né? Aí, muitas casas tem na frente da casa, eles mandaram, tem umas plaquinhas que eles botam lá perto da campainha, escreve assim: aos testemunhos de Jeová, nós estamos interessados em vosso discurso. Nós estamos interessados no vosso discurso, na sua palestra. Assim, perto da campainha. Eu vi. E tem muito. Ah, porque eles chegam. Eles vão igual aqui.
domingo. É. É bom pra acordar para a escola dominical. E lá onde meu irmão mora, que é uma cidade chamada Latina, fica perto, entre Roma e Nápoles ali, é uma cidade de roça assim, né? Tem uma igreja assembleia grandona, quando eu vou lá, sempre quando eu vou, né? Algumas vezes já fui lá, passou lá um amigo nosso, sempre a gente vai lá. Agora ele até mudou para uma igreja maior, construiu, comprou terreno, ficou uma coisa mais linda, a igreja grande, assembleia. E lá os irmãos usam véu, né? Véu, usa véu. E beija também, é igual a igreja do véu. Porque a igreja do véu, quem fundou foi o Francesconi, era italiano. E ele veio para cá, a igreja veio em 1910, ela foi fundada, a primeira igreja lá em Buenos Aires. 1910 também, no mesmo ano, foi fundada em São Paulo ou Porto Alegre, um negócio desse. E em 1911 chegou a nossa, né? Sim. É um ano mais nova, é mais antiga que a nossa a congregação. E eles usam véu porque ele veio da Itália e era pentecostal. E parece que ele também era eles eram de confissão calvinista. Por isso que eles não pegam o evangelho. Porque o calvinista crê na predestinação, né? Você pode, eu fui um ano da congregação cristã, porque para mim era tudo igual, não sabia. Até que alguém me explicou. Então a primeira igreja que eu comecei a frequentar foi a congregação, aqui em Florianópolis, quando eu entrei para a Marinha. O senhor também beijava lá? O senhor também beijava? Assim? Sim, eles dão um beijinho assim, 3 beijinhos. Homem, né? Eu acho que o Se Santo chegar uma pessoa de outra igreja, eles batizam de novo, né? Sim, batizam. Mesmo que seja batizado. Eu não fui batizado, não cheguei a ser batizado, não, mas eles queriam porque queriam me batizar, mas eu estava sempre com o pé atrás. Não, espera um pouquinho mais. Eu também não estava, era aqueles. Começando, né? Não tinha noção de nada ainda. Aí depois fui para a Assembleia e depois já batizei. Mas então foi ele, né, o autor aí, o João, né? É o filho do Zebedeu. O que mais? Ele também, irmãos, foi aquele que compartilhou momentos difíceis com Jesus, lá em Marcos 14, 33, 34. Foi o único dos discípulos que permaneceu até o fim ao pé da cruz. Os outros vazaram. Tanto é que Jesus queria passar o comando da mãe dele para alguém tomar conta da mãe dele. Aí só estava João lá. João, eis aí tua mãe, eis aí teu filho, né? Mulher, eis aí teu filho. Então ainda bem que ele estava lá, né? E o João, né? Por tudo isso mais tarde, entende-se porque Paulo considera como das colunas da igreja. Lá em Gálatas 9, Pedro, Tiago e João são as colunas da igreja. E foi João o único que não morreu martirizado. Lembra que Jesus falou assim, se eu quiser que esse aqui viva para sempre, o que vocês têm a ver com isso aí? O Pedro ia meter o pé dele lá. Mas bem que tentaram martirizar João, né? Assim como fizeram com o Policarpo. O Policarpo, Era um discípulo dele. ele era discípulo do João, né? O Policarpo era um velhinho de 84 anos que foi aluno do João. O João deve ter morrido lá pelo ano 100 e pouco ali. O Policarpo também já morreu, já velhinho, né? Já mais para frente, um pouquinho. Mas o Policarpo foi martirizado, né? Foi colocado na fogueira. Mas o João jogaram ele num tacho de óleo quente, não morreu. Olha, irmão. E depois, já que os caras não morrem, bota na Ilha das Cobras lá, cheio de cobra na Ilha de Pátimo. De serpente. Aí João tá lá, vou fazer o quê? Tô aqui, né? Aí, João, como é que tá as coisas aí? Eu tô meio devagar aqui, então pega a caneta, vai escrever Apocalipse. O senhor estima que ele passou no mínimo quanto tempo lá preso? Não acredito. No mínimo. Você tava no João? É. Não sei, não tenho noção não. Ele ficou um tempinho, hein? Porque ele já foi executado, ele foi executado, mas não morreu. Aí deram outra prova pra ele, foi jogar na ilha lá. Acabaram abandonado. Uma ilha de degradado lá, né? O Brasil era terra de degradado também. Prisioneiros. Eles mandavam pra cá. Inclusive o judeu mandado pra cá porque estava sendo perseguido lá pela Santa Inquisição. Vocês leem lá os judeus que construíram o Brasil, tem essa história aí. Então, Para o norte, né? Oi? O Nordeste para Maranhão. Nordeste também. Holanda, que Na Holanda, foi Olinda, né? Também ali. A minha prima trabalha numa casa de judeu há 26 anos, né? Acredita que o judeu está com 103 anos, o patrão dela, né? Já velhinho. E bem forte ainda. Tá bem forte. O Silvio Santos tá chegando lá. Não, a dona Sara. O senhor tá chegando sim, né? Ele tá beirando em 100, o Silvio Santos. Aí assim, acho que tá beirando já uns 100 anos também, 90 e poucos anos. Mas um pessoal bem forte, bem forte.
Pois bem é. tradicional. Meu Deus. Então João consegue demonstrar em suas cartas que foi transformado pelo amor de Deus, o Pai, né, e de seu Filho Jesus. Lá em João 15, 13, quem pode ler para nós? O Evangelho de João 15, 13. Aí vai falar ali, né, que ele foi transformado. Outro irmão quiser abrir 2 João 5, 6. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ó, pelos seus amigos, ó, ele tá falando para os seus amigos, mas ele tá fazendo menção a quem? A ele mesmo, que Jesus deu a vida para ele, que é um amigo dele, entendeu? Então é uma coisa bem pessoal nessa epístola. O apóstolo então, se quiser ler para mim também o 2 João 5, 6. O apóstolo reconhece no amor do eterno pela humanidade a essência da vida cristã e do autêntico cristianismo. A segunda da epístola não tem, sim, só tem um capítulo só. E agora, Senhora, Desculpa, 2 João, versículo 5, 6. e agora, Senhora, rogo-te que, não como escrevendo eu um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tiveste, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio viste, que andeis nele. Essa senhora aí, alguns dizem que é a igreja, né? Não, ele não está escrevendo para uma pessoa, não, senhora. Né? Alguns falam, não, é para uma pessoa. Não, dá a entender que está escrevendo, senhora está falando da igreja. Então a carta foi escrita para a igreja. Ele chama de eleita aqui no versículo 1. A eleita, então. Né? Você é a senhora eleita e a seus Senhora, filhos. isso. A verdade de Deus deve ser dita sem rodeios, entretanto é preciso fazê-lo com amor. Né? Esta é outra característica singular de João. Você pode ver que as epístolas e o Evangelho de João, ele não tem uma palavra assim, né, a não ser Apocalipse, mas ele pega pesado lá com o Diótrefes, né, nós falamos na aula passada, Sim, que era um sim. arrogantão lá, era um camarada que dirigia a igreja, mas se achava o rei da cocada preta. Era o imperador, né? E que se opôs contra ele mesmo. Assim, esse João que está vindo aqui, você tem que ouvir a mim, não é esse João não. E ele depois vai dar uma palavra dura para ele. Mas você pode perceber que a epístola de João, tanto como o Evangelho, ele é bem, como é que eu falo assim? É leve de ler, é bem leve, né? Muito bom. Que É gostoso você É ler. muito no amor, filhinho, né? É com amor, filhinho. Sabe, é tremendo. Eu gosto muito aqui quando Então, eu já não é mais, né? Já não é igual o Marcos, por exemplo. O Marcos, embora também seja leve, mas o Marcos, ele, como foi escrito para os romanos são muito rápidos, de raciocínio rápido. E o Evangelho de João, de Marcos, é o menor que tem, exatamente, que é para falar mais rápido, para entender mais rápido. E o Evangelho de Marcos também é como se ele estivesse falando uma coisa sem parar. Aí Jesus entrou, agora Jesus saiu, agora Jesus foi para o barco, Jesus saiu do barco, agora ele entrou, saiu. Inclusive o Marcos 5, que vai falar de saiu da tempestade, chegou em Gadara já chegou em Cafarnaum, já foi, estava ali indo para a casa do Jairo, no meio do caminho a mulher tocou, uma coisa, você está lendo, meu Deus, o cara não descansa. Então são características. Já Lucas foi escrito para os gregos são mais filosóficos, inclusive até o grego, a forma literária de Lucas é uma forma mais polida. Porque ele é médico, né? O cara escreve bem. E ele escreve já apresentando Jesus como filho do homem. O cara já entra num estado de reflexão. Filho do homem, seu filho do homem. É uma coisa assim mais rebuscada, né? O pastor Taranta, é verdade que quando se diz que Lucas era médico, esse médico é referindo-se a alguém que mexia com ervas, com propriedades. Não, ele era médico. A Bíblia fala que ele era doutor, né? Médico mesmo, médico. Você não pode comparar o médico de antigamente com o médico de hoje, né? Fazia curativo, Porque fazia. o médico. Talvez costurava, né? Porque eu vi numa ministração que quando se também refere a deveria médico, fazer, né? Lucas, Deveria fazer que ele remédio mexia também. com Manipulação de. ervas. Mas ele podia até ter isso aí, fazia parte, mas. No prasto, né? Mas era o doutor, né? Mas é diferente um alquimista, que geralmente o alquimista ele é filósofo, ele é matemático, ele é físico. Antigamente os caras quando estudavam tudo, né? Então, mas tinha o alquimista, que é esse cara que fazia essas poções aí, que a Bíblia chama de fármacos.
Esses fármacos são aqueles que faziam substância que tirava a pessoa do estado de consciência. Era o traficante daquela É um traficante, é um cara que fazia alucinógeno. Agora, médico é médico, porque Jesus falou que aquela mulher gastou com os médicos, não gastou com os fármacos. A palavra grega utilizada para médico ali é Médico Marcos capítulo 5, a mulher da prostituição. Atrios, alguma coisa parecida com atros. Você tem geriatra, então é atrio. Não que esses caras não possam, assim, ser de certa forma considerado como um tipo de médico, né? Eu não sei se alguém aqui já foi ali no Capim Limão, ali na Produtos Naturais. Bastante. Tem o seu Edson ali, Tem né? o Mosca, Tem o filho dele e tem o velho mesmo. Tem que marcar, tem que esperar para poder ter uma consulta com ele, para poder o seu Edson ali da Capim Limão. Mas ele mexe com coisas naturais. Sim. Mas esse cara deve ter estudado. Não, sim, com farmácia, certeza. alguma O coisa. velho é fera. Mas tem na internet até uma senhora lá que ela é farmacêutica, mas ela é voltada para as questões naturais. Ela não usa Alguns anos remédio. atrás também não se usava muitos remédios mesmo, né? Aí naquela época não tinha. Os índios Só usam tinha era só coisa de erva, Até nos não tinha. laboratórios, né? Alopático. Não tinha. A aldeia, os índios lá na aldeia, lá eles usam remédio natural. Em casa mesmo, a gente tomava calmante. A bem da verdade, Farmácia, laboratório, ó. A bem da verdade, não sei aqui, mas lá em São Paulo, no interior, o pessoal ia pra bezedeira. Isso também. Tinha também. bezedeira, Eu fui que também. já é uma outra coisa. Era criança. Bezedeira. Já é a coisa mais mística. É. Acendia a vela, tinha uma onde eu antes de. Eu ia lá na Mas vela lá. médico Aí eu fui sempre na tem. vela, aí a vela disse: eu vou ter que acender uma vela pra ti. Eu fui ver, era no formato de um crânio. Uma vela vermelha. Eu disse: que diacho é aquilo? Uma vela, acendeu uma vela pra mim com formato de crânio. Então, irmãos, o João, ele sempre apresenta verdades incontestáveis, não tem como contestar, né? E doutrinárias também, mas sempre dosada com amor, é o que nós estamos falando. Ele não é um cara que fala assim, filhinho. E às vezes, irmão, você pode falar a mesma coisa de duas maneiras diferentes. A mesma coisa, né? Então você fala assim, senhor não sei o que, tem que fazer isso. Aí você chega e fala assim, meu querido, já quebrou tudo. Eu tenho um amigo, um pastor, né, o Pedro Reis. Ele, rapaz, aprendi muito com ele. Ele, por mais errado que a pessoa estava, ele sempre botava assim, filhão, então você já quebra, né? E ele falava o que tinha que falar. Antes falava filhão, dava aquela maciada na cara e tome. Mas a pessoa já tinha recebido aquele amor, então a palavra vinha com bálsamo. Agora só chega, seu cara de pau, né? Pronto, já acabou tudo. E é desse jeito na igreja. Se tu chegar sentando na marreta, às vezes tu chegar com calma e depois vir. É igual o Cláudio Gama quando ele prega, né? Nosso amigo. O Cláudio Gama, ele vai contando uma história, né? Você já ouviu o Cláudio Gama pregar? Ele vai contando a história. Daqui a pouco você está envolvido na história, aí ele começa, aí vai subindo. Quando você vê, você já tá, né? Mas aí cada um tem um jeito, né? Então, e esses escritores da palavra de Deus também, irmãos. Deus usou dessa capacidade literária deles para atingir exatamente onde Deus queria atingir, né? O propósito da carta de João. Os escritos de João têm como propósito apresentar o Senhor Jesus Cristo como a manifestação do amor de Deus. Além de apresentar Jesus como Deus, apresenta Jesus como a manifestação do amor dele. Tanto é que é João que vai dizer que Deus é amor. E o texto ora é João 3,16, porque Deus amou. E quem escreveu? João. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão de tal maneira não tem tamanho. Imensurável. Se eu disser assim, ô Valdir, rapaz, foi uma dor de barriga tal, só eu sei, né? No limite. Aí tal, rapaz, olha, eu tava com uma fome tal, não tem limite, né? Então, agora foi o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal, rapaz, não tem medida. Que deu o seu único filho. Se você fizer um estudo nesse versículo aí, você vai ver tudo no superlativo, né? Porque Deus, por quê primeiro? Por quê? Porque é uma pergunta, né? Uma resposta de uma pergunta. Por quê? Porque Deus, então é a maior Prova de amor.
assim, o porquê seria assim a consideração da parte de Deus para responder. Por quê? Porque Deus amou o mundo de certa maneira. Porque Deus, o maior ser, né? Amou o maior sentimento. O mundo, o maior lugar habitável. De tal, é um sentimento maior, maneira, que deu, é o maior gesto, doação, né? O seu filho único, olha aí, aquilo que uma mãe tem, né? Pode uma mãe, por acaso, esquecer do seu filho que amamenta? Quer dizer, Deus está perguntando, sabendo que pode acontecer, e acontece, né? É o que a gente vai ver no mundo. Pode exemplificar também sobre o amor condicional e incondicional nessa frase aí, né? Nesse texto. Como? Condicional, porque Deus amou o mundo de tal maneira, condicional. Se, né? Não, mas aí não tem si, né? É. O condicional é si, Condicional mesmo. não tem condicional. O condicional é Não, aí é lá na frente, o condicional é lá na frente. Que- Para que todo aquele... A condição é o quê? Crer. Crer, aí sim. Sim. Aí é condicional. Aí já fazia essa Condicional. Incondicional da parte de Deus e incondicional da parte do homem para com Deus, é isso? amor incondicional da Não, parte de Deus. é condicional ao homem. Incondicional ao homem e incondicional é da parte de Deus, porque Deus amou o amor incondicional. Não, primeiro lá já é Deus, já deu, ele deu. Agora, até falando na aula passada aqui, o maior juízo que o homem vai receber, irmãos, não é porque pecou. Pecado todos pecamos. É por ter rejeitado graça. o sacrifício. Sim. Essa dádiva. Se você parar para pensar, pelo amor de Deus, até que eu vou falar, né? A gente fala dos calvinistas, porque a graça é irresistível, né? Irmãos, depois que a gente entende o Evangelho, a graça é irresistível. Se eu posso resistir? Posso. Mas o que vai acontecer comigo se eu resistir? Estou perdido. Ela é irresistível no sentido que se eu agora eu entendi, né? Eu entendi o meu culto racional aqui, eu entendi. Ela passa a ser irresistível. Meu Deus, não tem como largar isso. Então não tem. Peguei e já era. Para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Para quem iremos Para nós? quem iremos nós? Para quem iremos nós? Somente tu tens palavra de vida eterna. Então, uma vez que eu entendo, enquanto eu não entendo, eu falo, não quero saber. Mas uma vez que eu entendo, né, ela passa a ser irresistível para mim. Para mim, tá? Cada um vai ter seu. Isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Então, para mim, ela vai ser irresistível, porque eu não quero abandonar mais o Senhor. Mas pode acontecer de eu não vigiar? Pode. Eu posso estar enquadrado em Hebreus capítulo 6. Aquele que um dia conheceu, virou as costas, o que aconteceu? Teve até experiências sobrenaturais com Deus. Ele foi citado aqui, né? Senhor? Como que é o nome dele? Audiótrofes? É. Esse Diótrofes é... Mas acho que o Diótrefes, no caso, não seria considerado como um... Não, o Diótrofes ele é um cara lá que é um soberbo, né? É um soberbo. Ele não é diferente acusado, do caso do apóstolo, ele né? não foi acusado ali de apostasia, né? Mas apesar de que é um caminho para, né? Quando você começa a achar, irmãos, é o que está acontecendo em muitos ministérios por aí, quando os líderes, eles começam a oprimir o povo de tal maneira que, por exemplo, você não pode mais questionar ele é ungido, você tem que sustentá-lo com dinheiro. Pessoal, você vê os ministérios desse aí, as pessoas estão doentes dentro da igreja. E se você falar e pensar em sair, se você sair, você está debaixo de maldição, porque você está debaixo da minha, como é que eles falam? Cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Debaixo da minha paternidade. a Você palavra. sair, o diabo vai te pegar com Coisa as cordas. nenhuma, meu irmão. A minha paternidade é o Senhor. Não tem paternidade de nada. Né? Se está te fazendo mal aquele lugar, você tem que sair de lá. Tem que sair. Saia com pressa. Sai dela, pô. Não tem esse negócio não. Vai que vai. Alguns até falam, irmãos, muitos saíram de nós porque não eram dos nossos. Usa o texto de João para si. Como é que é? Não, saíram porque era rebelde. Não, rebelde é quem ficou. Ali ele está se referindo aos hereges. Sim. Tem muitos escravos. E dentro da aí, igreja, para mim, né? uma das... Tem muitos escravos dentro da igreja, escravos, né? Infelizmente. Você falou uma coisa muito forte. João vai dizer o seguinte: o filho fica em casa. O escravo não. O escravo não fica. O escravo, o desejo de todo escravo é fugir. Mas o que escravo é esse que Jesus está falando? Ele está falando escravo do pecado, porque a sequência lá ele está falando do escravo do pecado, né?
os judeus lá estão dizendo assim, nós somos filhos de Abraão. Não, como é que... Nós não somos filhos de escravos. Então assim, Aquele que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí ele vai falar, o filho fica em casa, o escravo não fica. Então, é muito comum, irmãos, vocês verem a casa aí, Jesus está falando a casa, eu entendo, a casa é a presença de Deus. É você estar na comunhão com o Senhor. Então, quando você é filho, você não está mais debaixo do pecado, você tem prazer em estar na casa. O filho, ele tem consanguinidade com o pai, né? O filho, ele tem direito à herança, tem direito à herança. Escravo não. O escravo não tem consanguinidade, o escravo não tem direito à herança. O sonho de todo escravo é fugir. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Então por isso que muitas pessoas estão na igreja, mas não permanecem, porque não são filhos. Elas estão frequentando, mas continuam escravas do pecado. Tem muita gente que está na igreja, irmãos, canta, agora prega, ensina, como eu estou ensinando aqui agora, mas ainda é escravo de um monte de coisa aí. As pessoas acham que são libertas só daquelas coisas visíveis. Ah, não bebo, não fumo mais. Mas é aquelas coisas que ninguém vê. Que é você e eu, ou eu no secreto. Fala de mim, tá? Eu no secreto. Como é que é a minha vida no secreto? O meu caráter, ele é manifesto naquele momento que ninguém está me vendo. É ali que o caráter é real do taranto. Agora, se eu sou uma propaganda enganosa, uso camiseta até, Jesus salva, mas não condiz com a minha vida. Eu não sou filho, eu sou escravo. E Jesus falou que o filho fica, o escravo, na primeira oportunidade, ele está contra a vontade. Irmãos, a pior coisa que tem, eu não sei qual foi o escritor que falou, não sei se foi o Schopenhauer, eu li ontem isso aí. Ele, né? Ele diz assim, quando você trabalha ou faz alguma coisa que você não gosta, você é escravo daquele lugar. Coisa boa quando você trabalha num lugar que você gosta, você vai com prazer. Pode ser o trabalho que for, todo trabalho é digno. Tem gente que vai trabalhar para pescar, o cara gosta daquilo ali. O outro, até para varrer uma rua, ele faz com gosto, né? Tudo trabalho é digno. O outro é motorista de ônibus, gosta de estar lá. Eu trabalhei embarcado, fazendo travessia lá com passageiro, eu amava aquilo aí. Eu ia com o coração palpitando. Né? Mas tudo que você faz com carinho, com gosto, isso é prazer. Se você vem para a igreja contrariado, é um sinônimo de que você e eu não somos filhos. Tem alguma coisa errada. Porque a nossa natureza quer ir para outro lugar. Esse negócio é sério, né, irmãos? É sério isso aí. E seria bom de pregar de vez em quando na igreja essas coisas aí. Aí o pessoal vai ficar assim, nossa, isso, opa, nem te olha. Quando você dá umas mensagens dessa atravessada, Já percebe o pessoal... a atenção das pessoas. Não, a gente que prega, quando você fala umas coisas pesadas, você olha para as pessoas, eu já tiro o olho de você. Dá uma picadinha assim. Agora, para pregar isso, tem que ser filho. Um escravo não dá para pregar isso, porque a palavra não vai ter autoridade. E o pessoal sabe quando tem autoridade e quando tem. Sabe? Eles não perceberam lá em Marcos capítulo 1, quando Jesus expulsou aquele demônio lá, dentro da sinagoga, o demônio se manifestou. Jesus, sai dele, sai, quem é você que está fazendo o que aí? Não, peço nos atormentar antes da hora, sai dele, cala essa boca. Né? Aí o pessoal que estava lá, rapaz, que doutrina nova é essa? Doutrina nova? Não é doutrina nova nenhuma. A doutrina é a mesma. A palavra que Jesus está lendo é a mesma. Só a diferença não estava na palavra, estava em quem estava falando. E aí está escrito embaixo. É porque Jesus não ensinava como escribas e fariseus, mas ensinava como quem tinha autoridade. Porque escriba e fariseu lia a mesma palavra e não acontecia nada. Por quê? Porque era escravo. Diz que eles mataram Jesus por inveja. Queria matar por inveja, por causa da religião. Isso, a senhora falou outra coisa forte aí, lá em João capítulo 12, quando Jesus ressuscitou Lázaro, no capítulo 11, aí vai dizer no finalzinho do capítulo 11, muitos judeus creram nele. No 12, está escrito que os judeus queriam matar Lázaro de novo. Lázaro também. Porque por causa de Lázaro... Por causa da religião. Estava aceitando Jesus, estava acompanhando, né? E a religião é uma coisa tão perigosa, irmão, que pode até matar Deus. E não mataram Jesus? Mataram Deus. Em nome da religião. Mas eles não estão preocupados com Deus. É a religião, é o sistema. Então a gente tem que tomar
cuidado para ver se a gente está na igreja servindo um sistema ou a gente veio para servir a E Deus. tem muito sistema infiltrado nas igrejas, né? Como não? Agora, irmã, eu vou falar uma coisa para a senhora de experiência própria, que eu apanhei, chorei por causa disso daí. Tive que ir embora do lugar Foi lá. naquela época que o senhor foi embora, né? É. Para não morrer, irmão. Espiritualmente falando. Porque eu já estava vendo o negócio, isso há 10 anos atrás. E o negócio então era real. Porque aconteceu. Eu já estava vendo assim, falei, meu Deus, isso não pode ser igreja. É subjetivo, né, pastor? É subjetivo, é sutil, é. Mas quando você tem compromisso com Deus, mano, você quer fazer o certo, o Senhor não te deixa enganado. Se o cara tiver sexo Você pode estar espiritual, na lama, você vai ser igual. Já viu o garçom andando na lama? tá, mas não se Não se suja. Sai limpinha. E o sistema, como gosta... E ainda dá uma balançadinha nas patinhas assim, se apropria vamos buscar pela verdade, irmão. Como o sistema gosta de... Aí ele traz calúnias, né? Sim. Traz calúnias para colocar aquela pessoa lá no fundo do povo. E fazer pra cortina de desacreditar. fumaça para eles. O povo desacreditar daquela pessoa lá. Meu Deus, é terrível. Terrível. E o sistema Mas a verdade prevalece, irmão. Prevalece, porque Deus é Deus, né, irmão? Prevalecer. E aí, como a gente, né? Aí quando volta, tá tudo igual a garça. Não, não tem nada não, inclusive, né? Então todos nós temos essa possibilidade. É só ficar na. Irmãos, não precisa muita coisa não. Seja no pouco. No pouquinho o Senhor vai te dar graça, vai te dar visão. Você vai se sentir mal, né? E a gente vê, quando vê algumas coisas, a gente se sente mal. E se for o caso, saia. Depois volta. No seu caso específico, que o senhor disse que quase morreu, está se referindo à morte espiritual, né? Morte espiritual. Imagina você querendo fazer as coisas certas, mas Ou alguém não é alguém, mano, é um todo. Sim, É um sistema, irmão. sim. Não é uma pessoa. Tem pessoas, mas, Sim. né? Representantes do Mas sistema. não tem como acontecer o certo. Sei. E nesse caso, em se tratando especificamente da sua experiência do senhor, o senhor, quando disse que quase morreu, isso se deve ao fato do senhor ter batido de frente? O senhor chegou a bati de enfrentar frente. ou concluiu Não, que não, não? sufocando. Então vou melhor. Exato. Eu simplesmente fui embora. Porque tem gente que Falei, encara, né? estou indo. Tem gente que Ah, encara, tudo mas bem. aí é complicado porque o sistema tende a atropelar o cara. Saí Morte aí seria sufocando, não tinha oxigênio, é respirar e morrendo. Porque não tem como você querer fazer a coisa certa sufocado. A palavra é essa, sufocado. Né? Então você quer fazer, mas está assim, ó. É horrível. Então eu falei assim, amigo, fui. Saí de bem com o sistema, saí de bem com todo mundo, fui fazer minha vida. E a vida seguiu. Não é que foi de hoje para amanhã, foi de hoje para bem depois. Mas já estava ruim. E como se encontra hoje, passado esses 10 anos? Não, melhorou muito, né? Acabou, não tem nada a ver. O problema na nossa igreja, sempre lá no Rio de Janeiro, onde eu vim, tinha problema, né? Inclusive tem uma igreja lá no Rio de Janeiro, a Igreja Batista, tem uma placa lá, eu vi, passei de ônibus lá vi. Aqui é lugar de pessoas com problema. Certinho. E não é? Não, eu vi por o som do necessito de O médico. pastor tá certo lá. Se você tem problema, vem pra cá, porque aqui é lugar de Esse é o Deus. seu lugar. Viciado, Se você vai pra igreja achando que aqui, estou no paraíso, não é paraíso. problema. Agora Agora- no hospital, né, cara? É um hospital, é uma retífica, né? Tá igual. É igual também aquelas oficinas de carro, tem uns que chegam estraçalhados, tem uns que só tem um arranhadinho, né? O outro tá perda total, né? Tá igual a oração de um pastor que eu vi ele contando no testemunho, disse que quando ele se converteu, a primeira oração que ele fez na vida dele, São PC de médico. a primeira oração que ele fez na vida dele, ele olhou pro céu e disse: Senhor, a minha mãe sempre pregou para mim que o Senhor veio por desmantelado, o Senhor veio por os perdidos, o Senhor veio por os doidos. Então, se o teu caso é com gente perdida, doida, tá aqui, eu sou o sujeito ideal. Ele foi sincero. Mas Deus gosta disso. Para de sinceridade. Deus não gosta, tá em provérbio, Deus não gosta de hipócrita. Né? Aquele que se arrepende acha graça, né? Aquele que se arrepende acha salvação. Agora aquele que esconde o erro é perigo, né? Mas prosseguindo aqui, vamos lá. Outro objetivo de João é fazer os irmãos saberem com certeza. Então, olha só, irmãos, eu amo ver isso aqui.
que os que creem no nome do Filho de Deus têm a vida eterna. Vou falar uma coisa, talvez alguém vá chocar. Irmãos, na Assembleia de Deus, eu estou falando que eu ensino na Assembleia de Deus há 30 anos, eu posso falar. Tá? A gente sempre aprendeu, eu estou falando agora não, já o pessoal já tem um outro entendimento, mas eu sempre aprendi antigamente assim, vê se não é verdade. A gente tem que permanecer para ser salvo. Não é isso? Permanecer? Permanecer. Assim, sem ser constante no... Tem que ser constante para ser salvo. Tem que É perseverar verdade? até o fim. É verdade. Mas é uma meia verdade. Porque a ideia que dá é que eu só vou ser salvo, permanecer para ser. É porque eu não sou salvo ainda. Não sei que é aceitar Jesus. E a gente Não é? tem escutado muito assim, isso, mas até a escola do A igreja é pra gente assim, congregar, é pra gente crescer. Né? Então, Daí eu disse, tá, mas se eu sou salvo, o que eu estou fazendo aqui? olha aí vem muitos pensam, mas não perguntam pro professor. Mas tem que falar, mas o professor, Eu já escutei. por que eu tenho que permanecer para ser salvo lá? Mas a Bíblia não diz que aquele que crê já é? A Bíblia diz que quem crê já tem a vida eterna, não vai ter. Independentemente da quantidade de culto que frequenta. Claro! O que Jesus falou para Maria lá para Marta, né? Quando Jesus chegou lá na casa de Lázaro, estava morto, aquela coisa toda. Aí veio as duas irmãs chorando, né? Ah, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Aí, não, minha filha, eu sou a ressurreição e a vida, né? Aí que Jesus fala, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, aí ele está falando com quem? Viverá. Está falando com Lázaro. Está morto. Tá se referindo lá. Agora presta atenção no que ele diz. E todo aquele que, Vive e crê em mim, nunca. se nunca morrer, o que ele está vivendo? Vida eterna. Foi Jesus que falou. E João aqui vai dizer, quem tem o Filho, tem... Vamos ler aí. Estamos dizendo, o Tarano está falando lá. 1 João 5,13 e está lá em João 1,12 também. João 1,12 vai dizer lá, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, nós que creem no seu nome, né? Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Eu já tenho vida eterna, irmãos. Você já parou para pensar isso? Que você já está vivendo a vida eterna? Não, Taranto, mas eu vou morrer. Não vai morrer mais! Não, mas é aquele irmão que eu fui no velório, ele não morreu. Você só viu o corpo. A alma está com Deus. Não morreu. Ele está consciente. Então, irmãos, eu não preciso permanecer para ser. Claro, isso é coisa óbvia. Se você desviar, vai perder a bênção. Mas eu não preciso esperar. A salvação não está na janela. Porque a ideia que dá, permanecer para ser. Permanecer até chegar na janela. Não. Eu já vou com a janela daqui. Eu vou caminhando, já estou salvo. Eu já sou salvo. Eu não vou ser. Eu já tenho vida eterna. Não, Taranto, mas tu vai morrer. Não vou morrer mais. Jesus falou que não morre. Então, irmãos, é triste dizer isso, mas tem muito crente que está na igreja por medo de ir para o inferno. Eles não estão na igreja para viver a vida eterna e gozar da bênção. Eles estão aqui porque tem medo de ir para o inferno. Não tem mais a morte poder sobre nós. O que o apóstolo Paulo falou? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte. Tragada foi a morte com a vitória. Olha só que coisa linda. Agora tem muitos, isso aqui que tu falou, tem muitos crentes, muitos crentes que tem o conceito que não pode argumentar que nós estamos salvos. Não. Claro que eu sou. estou pregando, sou salvo. Eu tenho que ter Eu sou certeza da minha salvo. salvação. Sim. Se não tem, Eu tenho que ter agora certeza. você chegou de novo. Se não tem certeza da salvação, não é filho. É escravo. Tem que ter certeza disso. O filho, você pergunta para qualquer filho. Irmão, como é que tá bem? Irmão, tô na prova, mas a alegria é saber que se Jesus vier agora. Chega pro escravo e pergunta assim, como é que tá, irmão? Irmão, o negócio tá difícil, eu tenho que dar umas acertadas aí. Então acerta, varão. Acerta, né? Não, irmãos, ou é igual lá na Bahia, na sua terra, né? Ou é, ou deixa de é. Ou deixa de é. O João ainda vai falar aqui, irmão, naqueles dias surgiram na cidade de Éfeso e região, área sobre a qual o apóstolo exercia seu ministério pastoral. Então João ele exercia lá em Éfeso, né? Muitos enganadores, ele dá em cima dos enganadores. E às vezes você está lendo a epístola de João,
João e de Judas parece que é a mesma, né? E o Pedro também, que ele dá em cima também dos falsos apóstolos, né? Mas o João e Judas tem bastante coisa parecida, que eles vão falar do anticristo, né? Olha aqui que ele fala: muitos enganadores que através da falsa doutrina intentavam induzir os crentes ao erro, razão pela qual João escreveu as 3 cartas. Então, ou é aquele espírito do anticristo, sempre João bateu firme em cima dos gnósticos, e ele vai dizer assim: olha, cuidado aí com esse pessoal aí que está dizendo que Jesus não é Deus. Jesus é Deus, ele faz questão de dizer que ele é Deus, ele é filho de Deus, eu toquei nele no verbo de Deus, então ele era carne, para mostrar para o gnóstico que eu toquei nele, né? Nós tocamos, aqui nós lemos aqui, né, ó, aqui no versículo 1 mesmo, ó, 1 João 1, o que era desde o princípio, que é o verbo, né? O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Ele está dizendo, ele foi testemunho ocular do que temos contemplado, e a nossa mão, né? Tocaram na palavra da vida. Então era carne, eu toquei. Como é que vocês vão dizer que ele não era carne? E ele vai dizer: todo espírito que diz que o Cristo não veio em carne e sangue é o espírito do anticristo, tá? Surgiram anticristos, né, como ele diz aqui, mentirosos, falsos profetas, está lá em João 2,2 e 1 João 2,18. Contudo, João expôs a hipocrisia de todos esses e confirmou a fé dos autênticos crentes. Erros concernentes a Cristo também, ele falou sobre isso. João acusa os hereges de afirmarem ter o Pai, mas negar o Filho. Como é que pode isso? O islamismo. Não, mas Eles creem em Deus, que eles chamam de Alá, mas negam a divindade de Cristo. Mas creem em Alá e creem em Maomé, que é o profeta. Sim, né? sim, e negam, e de certa forma Maomé substitui tanto Maomé, a pessoa de Maomé, quanto o Alcorão em si, substitui Eu não tenho um Alcorão. substitui O Pentateuco? Não, eles creem em Abraão, eles creem em Isaac, creem em Jacó. Não tem nada a ver com a... Fala de Jesus que ele chama Issa, né? Issa, mas é uma coisa tudo deturpada, é uma visão completamente diferente. E eles negam a divindade de Cristo. Sim. Negam que Jesus não morreu. Foi Judas que foi a imagem de Jesus, foi colocada em Judas. Foi Judas que foi. Também tem o outro mais completo lá, né? É o... Não, eles têm Tem a Torá e tem outro livro também, que é... Corão? Não. Você está falando do Corão, o Corão não tem Torá. Torá, não. Tem a Torá e tem mais 2 livros que fala sobre os profetas junto. Puxa vida. Do judeu? É, hebreu. Não, qual é o livro dos profetas? Eu vou procurar depois. Tem o livro do Torá. Eu tenho Torá é a Torá em lei. casa. Eu tenho Torá em casa. Tem a Torá, os Navim, que são os profetas, os Vekatobim, que são os escritos. Mas o livro tem... Não, na Bíblia. Você está falando da Bíblia? Não, tô falando do livro separado. Não. No islamismo, né? Você está falando do livro apócrifo? Não, é livro igual o Torá. O senhor já viu aquele livro Torá, né? Até Torá, fala do judaísmo. o senhor já viu, né? Torá é a lei. Sim, São mas cinco. o livro eu tenho lá em casa. Mas tem um livro novo. Livro novo não. É uma Bíblia escrita Não a é Torá? aqueles cabalísticos, não? Que eles fazem Não, aqueles... deixa. aqueles- É, eu não estou entendendo o que você está falando. Depois eu acho Judaísmo? ali, depois eu escrevo. Eu Judaísmo? coloco no grupo. Mas está servindo ao judaísmo ou ao islamismo? Não, judaísmo mesmo. Depois você manda lá para mim. Não, porque saiu uma Bíblia escrita a Torá. Eu não sei se é essa que você está falando, mas é a Bíblia, né? Não, depois eu Depois você manda lá para nós. Então, erro concernente a Jesus, né? Afirmando que Jesus como é que fala? João acusa os hereges de afirmarem ter o Pai, mas negar o Filho. Jesus consertou isso lá em João 14, né? Quando Filipe lá pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Aí Jesus fala assim: rapaz, quem vê a mim vê o Pai, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então Jesus já quebrou, já deu na canela lá do Filipe ali para não perguntar mais. Ele não perguntou mais, né? Na história, pelo menos não tem registro. Estou convosco que não me conhece, esse? Estou há todo tempo com você não me conhece, rapaz? ô. É aquela ideia de que eles não entendiam que Jesus é o verbo, é Deus, é o Pai falando, mas só que em carne. O Pai é Espírito. Ó, Jesus falou com a mulher samaritana. Aquele versículo que fala sobre o Pai, o Verbo e o Espírito, eu estava procurando, eu anotei aqui, eu acabei esquecendo. Ah, Qual que é o versículo? 1 João
5:27, 5:7, né? Primeiro 5, 7. É chamada de coma joanino. Nem todas as Bíblias têm esse texto aí. Porque 3 são os que testificam no céu, é isso? Isso. O Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são. Esse daí não tem nos maiores, melhores escritos. Não. Isso aí não, eles não. Foi um acréscimo que botaram aí. É chamado de coma joanino isso aí. Como a Joanina. Porque foi colocar aí só para dizer, só falar da Trindade. Mas a gente não precisa desse texto aí para falar de Trindade. Tem outros textos que falam de Trindade. Entendeu? Mas é uma questão que surge na crítica textual. Quando você vai estudar crítica textual na Bíblia, é uma matéria diferente. Só seminário avançado tem isso aí, né? Aí eles vão tratar dessa questão do chamado coma joanino. Tem outro texto também que é Lucas, que fala lá, 4:4, Lucas 4:4 parece, que vai falar assim, nem só de pão vive o homem. Sim, pode. Mas aí está dizendo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem uma versão que não aparece isso daí. Eu acho que é a versão Almeida Revista Atualizada. Só para ir na Fiel. É porque Almeida, olha só, nós temos dois tipos de A corrigida e a tradução. Nós temos a chamada equivalência formal e a outra chamada de equivalência dinâmica. O que é isso? Equivalência formal é quando você pega palavra por palavra da língua original e traduz a palavra. Nós temos algumas Bíblias em português assim? Sim, temos. Quais são? Almeida Corrigida, Fiel, é a mais próxima do original. E temos Almeida Corrigida Atualizada. Renovada, Nova versão. não, é a Almeida Corrigida, meu Deus. Tem a Almeida Corrigida Fiel, que é a CF, e tem a Almeida Corrigida ou alguma outra coisa. Revista. É revista atualizada. Atualizada. Mas a atualizada já é a Almeida Revista Atualizada é a equivalência dinâmica. Qual a diferença? Por exemplo, quando você vai ler uma Bíblia aqui, você vai ler aqui, o Espírito Santo de Deus levou lá, vai traduzir palavra por palavra. O Espírito Santo de Deus induziu, levou Jesus para o deserto. Na Almeida Atualizada, vai estar escrito bem parecido assim, mas seria mais ou menos. Algumas palavras, né? Ao invés de traduzir palavra por palavra, na equivalência dinâmica, ela te dá a ideia. Ela não faz a tradução no pé da letra. Ela dá a ideia do que pode ter acontecido. Entendeu? Por isso que ele tem que ter a fiel. Não que seja ruim a outra versão, mas Mas se ela você quer algo mais tem coisas, próximo. irmão, que ela tira muita coisa. E quanto mais o problema é o seguinte, que quanto mais vai vindo essas versões mais novas, mais longe vai ficando do original. Justamente. Você quer uma que é terrível no sentido assim, Foi. na linguagem de hoje. Isso. Eu não falei aquela palavra, aquela Bíblia lá aqui. Pra quem já está acostumado ali, Não. já meio que se perde ali a coisa. Ela perde o sentido, né? A Almeida Corrigida, na Assembleia de Deus nós temos costume de usar a Almeida Corrigida Fiel. Por isso que às vezes alguém está lendo outra versão lá em cima, você já fica, não bate. Tem uma outra versão que é dinâmica também, que é muito usada pelos nossos irmãos presbiterianos, que é muito boa, é a NVI, Nova Versão Internacional. Ela também é uma equivalência dinâmica, ela não dá o significado palavra por palavra, ela dá ideia. Mas eu acho que ela é melhor do que a Almeida Atualizada ainda. Pelo menos para entender, né? Ela é mais fácil de Ela é fácil de entender, mas aí tem alguns versículos atualizada, por exemplo. Você tem atualizada aí? A sua é qual? Minha é a Almeida Revista e Corrigida. Essa aqui é revista. Vê aí Lucas 4:4. Lucas 4:4, vamos ver agora. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Né? 4:4. Deixa eu ver essa aqui qual que é. Jesus respondeu, dizendo, escrito está que nem só de pão Alguém viverá o aí homem. tem a atualizada? A minha está igual a dele. Tá tudo igual? Deixa eu ver aqui. Essa está corrigida. Revista corrigida, João Almeida. E mas vem Jesus cá, lhe não respondeu, quer dizer- dizendo, escrito está Ah, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. essa aí tá certo. Deixa eu ver se essa versão que não está escrita aqui, mas deixa eu ver. Lucas 4:4 aqui, o que ela diz.
Mas depois que vocês estiverem em casa, não sei se deve ter outra versão lá. Tem alguma Essa aqui também está escrita igual. Mas onde é que está a diferença, pastor Donald? O senhor se refere, a diferença está aqui, mas de toda a palavra, em não fazer menção acerca do que sai da boca Na de Deus? atualizada está escrito, nem só de pão vive o homem. Não está escrito, mas de toda a palavra sai da boca de Deus, não está. Aí tem a atualizada, está escrito, 3 são que testificam. Só. Aí está escrito pão, a palavra e o sangue, né? Água, né? Sim, eu morava lá em Navegantes, aí a minha tia tinha TV parabólica lá em casa, aí eu estava Como é que está assistindo. escrito aí? Estava assistindo uma ministração lá do apóstolo Rodrigo Santiago, do Chapelão. Na Bíblia Strong. Aí ele leu Romanos, o cara botou a câmera aqui e ele estava lendo aqui. Aí ele leu Romanos capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí parou ali, eu disse, pô, mas que Bíblia é essa que ele está lendo? Tá, também, Porque, mais que vive mas, no mas de toda. Portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem que mais não segundo a amam carne, mas aí essa parte não tem. não tem. Mas por quê? Na Strong está escrito assim, ó, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Viu? Tá faltando. É atualizada essa aí. Vocês estão vendo? Bíblia Sagrada com tira muita coisa. Agora tem algumas Bíblias que eles colocam, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra sai da boca de Deus, aí botam uma chave e embaixo escreve assim, esse texto não está No original. nos melhores escritos, nos escritos mais aceitos. Então, se você quer uma palavra que está realmente alinhada com que como é que é o nome dele? O Erasmo de Roterdã, que foi que fez o Novo Testamento, ele era padre. Já nenhum Almeida Corrigida Fiel. Ok? Jesus, estão em Jesus. Então vamos mandar um pouquinho aqui. Só. Olha aqui também, ó. Não reconhecer a encarnação de Cristo é negar as profecias do Antigo Testamento e a mensagem do seu cumprimento em um novo. Isaías 7,14. O que diz lá Isaías 7,14? Vamos ler lá? Emanuel. Isaías 7,14. É o Emanuel lá? Isaías 7,14. Olhar a Bíblia dos outros é triste. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Vê o 9,6 aí na sequência. É Isaías 9,6. E outro irmão abre aí João 1, versículo 1 e depois versículo 14. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Viu aí? Então, negar isso aí, mas é negar a profecia bíblica. Alguém achou aí João 1? É o 1, todo mundo já conhece. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por ele, sem nada foi feito, se fez. E o 14, diz o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olha só, quem está falando isso aqui é João. E lá no Epístola 1, versículo 1, ele vai dizer que tocou. Aquele viu e tocou. É para acabar mesmo com a mentira. Não deixar dúvida, né? Não tem dúvida. E ele viu e tocou mesmo. Outra coisa bem interessante, quando você vai fazer um estudo, por exemplo, que aparece nos 3 evangelhos, eu estava fazendo aqui um estudo, que é quando o Jairo, ele vai falar com Jesus, ele fala, lá em Mateus, ele diz, a minha filha está morta. A outra ele fala moribunda. Na outra de Marcos, ele vai dizer que está quase morrendo. Moribunda. E Lucas, quase ele. E Lucas vai dizer que também não morreu. Que ela dá a entender que ela está viva. Agora olha só, irmãos. Marcos não foi discípulo de Jesus. Então, Lucas não foi discípulo de Jesus. Mateus foi e estava lá. Então vou dar ouvido a quem? Mateus. Para quem estava lá. Então ele ouviu quando lá o Jairo falou que a minha filha está morta. Tá, mas com base em que você pode afirmar isso? Com base em quê? Quando Jesus chega na casa de Jairo, já tem carpideira
Já tem gente chorando, carpideiras são pessoas que você tem que contratar Paga para ir chorar. Então, a menina morreu, ele contratou as pessoas para chorar e saiu correndo com fé. Jesus está aqui na cidade. Ele teve que correr atrás de carpideira para botar lá. Tanto é que quando Jesus chega, as carpideiras estão lá. E Jesus, que alvoroço é esse? Aí ele fala assim, não, a menina morreu. Ela não morreu, ela dorme. Aí o que as carpideiras começaram a fazer? De chorar, começaram a rir. Né? Porque o carpideiro é assim, você contrata, vamos supor que o Valdir é carpideiro, né? Então, seu Valdir, vai lá chorar lá no velório do fulano, lá. Tá aqui, R$300. Pode começar? Pode. Até que hora? Até o pôr do sol. Aí deu o pôr do sol. Botou indo embora, fui. Era uma coisa bem... nada a ver. Ator. Mas é um ator, mas era costume isso. Mas cá entre nós. Aqui no Brasil teve uma época. Teve isso aí? Teve. Mas vamos cá entre nós. Se um cara chegasse pro senhor e dissesse, eu dou 300 pro senhor chorar, o senhor ia? Das 2 às 4 da tarde. Eu não ia chorar. Não ia? Eu não ia conseguir chorar. Ah, Eu sou ator. Você chora? Eu ia ganhar os 300. Mas, rapaz, Tá trabalhando, trabalha. São atores. Trabalha. Olha, a gente começa a conhecer os camaradas assim. Ele falou que dura 5 anos no caso. Trabalha, né? Mais uns minutinhos, 3 minutinhos aqui. 13 minutinhos, irmão. Vamos lá. 300 é 300. João, ele também pregou aqui, irmão, na epístola, contra o alto engano moral. O que ele queria dizer com isso? Os princípios de comportamento e doutrina desses hereges eram totalmente enganosos, pois ensinavam que o corpo é apenas o invólucro do espírito, de maneira que seu comportamento não comprometia o aspecto espiritual, ou seja, nada do que a pessoa faz através do corpo pode prejudicar o espírito. O apóstolo previne os cristãos contra este erro e ensina que quem comete pecado é do diabo, porque o adversário peca desde o princípio. Entretanto, ele também ensina que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, havia esses ensinadores nas igrejas lá, irmãos, né, que ensinavam, não, vocês têm que entender, o nosso espírito é algo superior à carne. Vocês cometerem no corpo, aí não tem problema. A gente comete isso aí porque é a natureza da carne. Mas o importante é preservar o espírito. Aí João desce a lenha. Assim, quem peca é do diabo, cara. E o diabo é pai porque o adversário peca desde o princípio. Então, quando você vê essa fala de João, ele está advertindo contra os gnósticos, mais um ensinamento errado. Ainda hoje há pessoas que se enganam com a falsa premissa de que Deus quer apenas o coração. Quem já não ouviu isso no púlpito? Né? Não, venha como está e fique como está. Deus só quer o coração. Não. Deus não é açougueiro, a gente sabe disso, né? Ele nos adverte, o corpo é o templo do Espírito. Está lá em 1 Coríntios 6,19, né? 3,16 também. E seremos julgados por tudo que fizemos por meio do corpo, o bem ou o mal. Tá? Então nós vamos ser julgados. Nós não vamos ser julgados pro mal, né? A gente vai ser julgado nas nossas obras. Agora aqui está falando desse pessoal aqui, que é o pessoal que está pecando no corpo. Esses aqui vão ser julgados mesmo. Fez o bem, fez o mal. Nós não devemos mais, nós não seremos julgados pelos nossos atos. Porque por nossos atos nós lançamos sobre Cristo. Então por isso nós não podemos viver mais em pecado. Se eu digo que sou cristão, sou servo do Senhor e ainda vivo na prática do pecado, é porque eu sou escravo. E aí, irmãos, aí é complicado, né? É uma coisa que eu não tenho como julgar ninguém, né? Os irmãos também não tem como julgar, é uma coisa pessoal nossa com Deus. Então é coisa para a gente refletir. Será que eu ainda estou naquelas obras antigas do pecado? Se eu tiver, eu tenho que parar. Né? Parar, refletir. Irmãos, nunca é tarde para mudar de vida. Qual de nós não erra? A gente erra toda hora aí. Então tem coisa que a gente não consegue. Não é que a gente não consegue, a gente fica postergando a mudança, né? A gente sabe que tem que mudar, eu sei que tem que mudar, e fico ali, pô, amanhã eu mudo. Aí chega amanhã, não, depois da manhã. Aí chega depois da manhã, não, amanhã. E vai, ó, vai. E nunca tem aquela mudança. Isso aí está impedindo das coisas, a promessa de Deus acontecer na nossa vida, sabia? Coisinha às vezes pequena. Eu não sei vocês, né, comigo.
Deus tem promessa na nossa vida, né? A gente vê as coisas acontecendo. Irmãos, e quando a gente comete um deslize, é como se a gente voltasse tudo. Já perceberam? Já sentiram isso? Você fala, meu Deus, eu já estava lá na porta por causa dessa falha. Igual os caras lá do Egito, né? Os caras que chegaram na porta da terra prometida e Pois é. tiveram que voltar e ficar 40 Moisés. anos. Falando Moisés. Você vai ver, Deus ainda deixou ele ver, né? Você vai ver. Bom, apesar que ele entrou, né? Um espírito. Lá no Novo Testamento ele aparece. Ele entrou lá. De algum jeito ele entrou. Ô, pastor Tanto, uma curiosidade. Quando Aí Cristo- você vai perguntar. quando- não é relacionado a isso. Quando o texto que o senhor falou que nós iremos prestar conta de tudo aquilo que nós. O apóstolo Paulo fala isso também, né? Através do nosso corpo. Esse texto ele pode ser usado para refutar e, de certa forma, também justificar, responder a pergunta daqueles que têm dúvida acerca da possibilidade ou não, de se é pecado ou não fazer tatuagem. Ele pode ser usado como um texto que possa justificar o fato de que Vai responder o que fez no corpo ou bem ou mal. que essa pessoa, inclusive uma menina lá no restaurante, a mãe dela é evangélica, ela perguntou pra mim, ela disse, Fábio, é pecado eu fazer a tatuagem? O Levítico fala, né? Mas Sim. Aí. Aí você disse, olha, a Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus, então eu não aconselho, né, você usar o teu corpo para usar para fazer uma tatuagem, entendeu? A pessoa quando vai fazer tatuagem, é o meu conselho. Você tem que fazer algumas perguntas. Pra Tudo você. me é lícito, mas nem tudo. Não, a pergunta é assim, a primeira. Pra que eu quero fazer essa tatuagem? Porque tem pessoas que fazem tatuagem para aparecer, outras fazem por rebeldia. Se é por rebeldia, é melhor não fazer. Tem pessoa que a mãe ou o pai fala assim, não faça. Aí vai fazer de... É igual o Esaú. Sim. A mãe falou assim, olha, Deus o livre vocês casarem com as mulheres Edomitas? dos Eteus, né? Sim. Aí o que o Esaú Foi fez? lá e... É com as mulheres de Zeteu que a senhora não quer que eu case, né? Casou logo com duas lá, né? Duas. Então, aí ele fez pirraça. Tem gente que faz de pirraça. O pai quer o bem, porque quando é adolescente é caso triste, né? Eu tenho 2 filhos, eu sei como passa, né? Elas não me deram tanto trabalho assim, não me deram, né? Mas tem uns que a gente sabe que passam, pessoas que passam por problemas com adolescente, em questão umas companhias e envolvimento com alguma coisa, assim, né? Ninguém está livre disso. Mas às vezes então eles vão fazer de pirraça, que é pra ver o pai chorar, a mãe chorar mesmo. Não sei, é um espírito ruim. Esaú no caso foi por causa que uma própria mãe induziu Jacó a ir lá e roubar e botar Já o mal já estava dentro de casa. Sim, né? sim. Mas nessa questão eu não sei se pode encaixar tatuagem nisso aí. Eu acho que a questão do corpo é questão moral, né? Você usar para imoralidade. O apóstolo Paulo mesmo falou assim, esses mesmos membros que a gente usava para o mal, nós temos que usar para o bem agora. Né? Ele fala sobre isso daí. Eu pensei que você fosse perguntar sobre... Qual foi o versículo que você usou? De que nós iremos prestar conta do nosso corpo. Não, eu pensei que você fosse perguntar uma outra coisa, não tinha nada a ver com isso aí. Mas tá bom. Para terminar, ele vai dizer aqui, ó, ainda falando sobre a questão do corpo, não usar na imoralidade, tampouco entregais os membros do vosso corpo, olha, ó, ao pecado, como instrumento da iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumento de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, súditos da justiça pela graça. Aqui é Romanos 6, 13, 14. Né? Então veja só, você vai ser julgado pelo corpo, esses aí outros vão ser julgados pelo corpo pelas coisas boas ou ruins. Agora, qual é a recomendação para nós? É usar esses mesmos membros que a gente usava para o mal, usar para o bem. Essas pessoas que não conhecem a Deus e hoje elas são odiosas e elas odeiam com força, essa mesma força que elas usam para odiar, uma vez que elas se convertem, Deus vai usar essa força do ódio para o bem. Aonde abunda o pecado, supera a graça. Paulo era um cara odioso contra os cristãos. O que Deus fez? Usou aquela potência dele para o mal e transformou em bem.
Então esse é o foco do Evangelho. É pegar toda essa coisa ruim, essa bagagem maligna que está no homem sem Deus, e pegar essa força, essa potência e usar para o bem. Por isso que às vezes o macumbeiro, quando ele se converte Converte mesmo. Cara, O muçulmano também, a mesma coisa. Também. Ele se converte, ele Indiano. dá, né? cara, quando se entregava pro capeta ia dar fundo mesmo. Aqueles camaradas que eram. Tem muitos que também agora estão se convertendo também, aqueles que eram monge. Tem até história, tem um livro que eu recomendo para os irmãos, chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Não sei se vocês já leram. Tá bem falado também. É um indiano que se converte ao cristianismo, um indiano. E lá na Índia tem um pessoal que se veste de cor de laranja, e são pessoas que são Casta, né? Casta. eles são chamados de sadhus, né? São sábios, eles andam de cor de laranja, e eles vivem de esmola. Eles sempre, quando chegam numa vila, as pessoas levam comida para eles. São pessoas do bem, que quando eles sentam, começam a dar conselhos. Aí esse menino se converte. E o que ele faz? Ele se veste de cor de laranja. Só que ele é crente, ele não é sábio, sadhu, indiano. Quando ele chega na cidade, as pessoas, chegou o sadhu, chegou o sadhu. Aí ele chega, o pessoal chega e fica todo mundo em volta para ouvir a sabedoria dele. Fica assim, eu vim falar de uma pessoa aqui hoje, o nome dele é Jesus. E as pessoas, nossa, que coisa linda. E muitos se convertiam ouvindo o sadhu. Sundar Sung é o nome dele, é Sundar Sung. Isso é a história real, tá? É apóstolo dos pés sangrentos. Ele morava lá na região do Tibete, lá tem 8 km de altitude lá, né? E por que era conhecido como apóstolo dos pés sangrentos? Porque ele não usava sandália, e lá tem muita pedra. Se você quisesse saber se ele tinha passado por certo lugar, é só olhar as pedras que estavam com sangue. Ele machucava o pé com as pedras e sangrava e molhava de sangue os lugares. E ele pregava o evangelho. E sabe quem pregou Jesus para ele? Ninguém. Jesus apareceu para ele. Leia esse livro, cara, você chora. O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E ainda achei que Tem na internet, acho de graça. tem um muçulmano também, agora contemporâneo, que ele se converteu também, falou que Jesus apareceu pra ele. É o filho do cara que era do Hamas até. Jesus apareceu para ele e falou coisa. Mas lá está acontecendo muito esses fatos aí, né, pastor? Mas também tem, eu vi cenas Deixa eu só finalizar aqui, então vamos finalizar essa aula aqui até a próxima semana.